que você precisa saber sobre o DALF e o DELF, a prova de proficiência de francês e a minha experiência fazendo esse exame. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltoviagens lá no Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem, intercâmbio. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o DELF e o DALF, que é o exame de proficiência de francês mais famoso e mais completo que existe. Aqui então eu vou contar para vocês o que é esse exame, para que ele serve, como que é a estrutura da prova, como você pode se inscrever, quanto custa e, claro, como que foi a minha experiência fazendo esse teste e como você pode se preparar também. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque se você tá aqui, tenho certeza que você vai fazer esse exame e esse vídeo vai te ajudar. Começando então definindo o que de fato é o DELF e o DALF. E eu acho que já começa por aí, né? Como que o mesmo exame ele tem dois nomes? Em resumo, o DELF e o DALF é um exame de proficiência de francês. Ou seja, ele serve para comprovar o seu nível de conhecimento em francês e ele é um certificado oficial, ou seja, ele é aceito em todos os lugares. E por que ele tem esses dois nomes, né? Se você já estuda francês ou qualquer outro idioma, você sabe que existe ali uma classificação, que ela é padrão, do estudo de idiomas, que ele divide o conhecimento do idioma em 6 níveis. Então a gente tem o nível A1 e A2, que são consideráveis níveis básicos, o nível B1 e B2, que são considerados níveis intermediários, e os níveis C1 e C2, que são considerados níveis avançados. E é daí que vem a divisão do nome. O DELF, se a gente for traduzir, significa o Diploma de Estudo de Francês, que aí corresponde se você for fazer a prova do nível A1, A2, B1 e B2. Já se você for fazer a prova do C1 e do C2, você vai estar fazendo o DALF, porque é Diploma de Estudo Aprofundado do Francês. Por isso essa troca ali do A pelo E, porque um é diploma de estudo e o outro de estudo aprofundado. O foco maior nesse vídeo vai ser no DALF, que foi o exame que eu fiz. Eu nunca fiz o DELF, mas, querendo ou não, vai te ajudar aqui a ter um panorama geral para você fazer qualquer um desses exames, mas eu vou te lembrar mais uma vez que o foco aqui vai ser no nível C1. E você pode estar se perguntando, tá, Mari, mas para que serve fazer uma prova dessa? Basicamente duas razões. Primeiro, se você quiser ter uma comprovação do seu idioma, porque você já estuda o idioma, já estuda francês, e você quer ter uma comprovação oficial que você sabe falar francês, ou se não, que é pelo que a maioria das pessoas fazem, que é para você comprovar o seu idioma para um processo específico. Então, de repente, você tem uma oportunidade de trabalho, você tem a oportunidade de fazer uma universidade fora, um mestrado, então você precisa de um diploma oficial que comprove que você fala francês. Então, o DELF e o DALF são exatamente esse diploma, essa comprovação. No meu caso, eu estou fazendo o DALF justamente porque eu quero aplicar para o mestrado na França. Então, uma das exigências para eu aplicar para esse mestrado é eu ter esse certificado de francês do C1. Então, apesar de existir o DELF e o DALF para todos os níveis de idioma, para você saber qual que você precisa fazer, você tem que ver com qual objetivo você está fazendo aquele teste. Se você quiser só comprovar o seu francês, você pode fazer do nível que você quiser. Mas se você tem um processo seletivo em vista, um processo de candidatura, que você sabe dos requisitos, você vai ver, olha, aqui é exigido o nível B2 do DELF, ou então é exigido o nível C1 do DALF. No meu caso, no ano passado, quando eu morei em Paris, que tem vídeos aqui falando sobre todo o processo, tá? Vou deixar aqui pra você assistir depois. Lá eu tinha duas opções. Ou eu apresentaria o DELF B2, ou eu poderia fazer um teste da minha própria universidade, que não tinha valor oficial, mas que tinha o valor para aquele processo seletivo em específico, e foi esse que eu acabei fazendo, porque eu não me sentia pronta ainda para fazer um DELF e um DALF. Então naquela época era suficiente só o B2, mas agora, para o processo de mestrado, alguns ainda pedem o nível B2, mas a maioria pede o nível C1. Então eu preferi fazer logo o C1 para já garantir. Mas você pode fazer ele do nível que você quiser. Agora falando de como você se inscreve para fazer essa prova. As provas do DELF e do DALF aqui no Brasil, elas são aplicadas pela Aliança Francesa. Então para você se inscrever, você vai entrar no site oficial da Aliança Francesa. Todos os links que eu falar aqui nesse vídeo eu vou colocar aqui na descrição para vocês, mas você precisa então entrar no site e vai ter uma parte ali, inscrição DELF e DALF. Nessa parte você vai poder se inscrever e aí ela é feita através de um formulário Google, então você preenche esse formulário Google, é um formulário bem simples, assim, pede seu nome, seu endereço, seus dados e aí pergunta qual que é o nível ali que você quer aplicar para o DELF e também a cidade que você quer fazer a prova.
Nesse formulário também você vai emitir o boleto do seu pagamento, porque sim, o DALF e o DELF é uma prova paga, inclusive bem cara. Se você for aluno da Aliança Francesa ou se você for aluno universitário, você tem um belo desconto, mas se não, que era o meu caso, eu paguei R$ 700 para fazer essa prova. Essa prova, então, ela acontece na Aliança Francesa presencialmente. Isso quer dizer que se na sua cidade não tiver uma Aliança Francesa, você muito provavelmente vai ter que viajar para poder fazer essa prova. Então já se organiza nisso também. Também se organiza porque essa é uma prova que ela não acontece todos os meses, né, várias vezes ao ano. Ela acontece assim em algumas datas do ano, mas não são muitas. Então, dependendo do processo seletivo que você estiver participando, para quando que você precise dessa comprovação, tenta se organizar para fazer essa prova com antecedência, porque tudo é muito demorado. A prova é muito demorada, para você receber o resultado é muito demorado, e para você receber o diploma, então, é mais demorado ainda. Eu vou falar mais sobre isso na parte que eu falar da minha experiência, mas tudo demora. Então se organiza. Eu, por exemplo, fiz a prova agora em setembro, porque eu sei que se por acaso eu não passar, eu posso fazer ela novamente em novembro. E assim, claro que você pode fazer essa prova quantas vezes você quiser, para quais níveis você quiser, mas eu acho que é um processo que ele é muito estressante, né? Ele é um processo muito cansativo no geral, então acho que tentar fazer só uma vez é melhor, porque você só passa por isso tudo uma vez só, você não precisa ficar ali fazendo várias vezes. Eu, por exemplo, eu abri mão de várias coisas para botar essa prova como prioridade, então eu não quero passar por isso de novo, então dei tudo de mim para já passar nessa primeira vez, para não precisar fazer de novo e também não pagar de novo, né, porque é uma prova bem cara. Agora falando sobre a prova em si. Lembrando, aqui eu vou falar do exemplo do DALF C1, que foi a prova que eu fiz, que eu tenho mais conhecimento. Mas se você quiser saber mais um pouco da estrutura das provas dos outros níveis, mais algumas informações mais aprofundadas, eu recomendo um site oficial, né, da prova, eu vou deixar aqui também para vocês linkado, mas nesse site você consegue ver modelos de provas antigas, você consegue ver como que é feita a avaliação, quais critérios eles levam em conta para poder corrigir a sua prova. Então é uma forma muito legal de você conhecer a prova e também se preparar. Mas aqui eu vou então falar exclusivamente do caso do C1. Primeiro de tudo, é preciso entender que a estrutura da prova ela é dividida entre provas individuais e provas coletivas. A parte coletiva ela é composta por 3 partes. Cada uma dessas partes vale 25 pontos. A primeira parte é a parte de compreensão oral, ou seja, a gente vai escutar áudios e vai responder questões sobre aqueles áudios que a gente está estudando. No caso específico do C1, você vai escutar 3 áudios. O primeiro áudio, ele é um áudio que ele é longo, ele tem em média ali 6 a 7 minutos, então é um áudio que tem muita informação, um áudio muito carregado, e nesse áudio a gente pode então escutar 2 vezes para poder responder as questões. A gente tem o tempo de ler as questões, ouvir o áudio a primeira vez, marcar ali as respostas que a gente acha e depois reescutar o áudio para a gente poder conferir as nossas respostas. E depois a gente tem mais 2 outros áudios, que são áudios bem curtinhos, assim, de menos de 1 minuto, mas assim, correria total, assim, bem densos também, cheios de informação, e esse a gente só pode escutar uma vez. E uma coisa que é diferente também da prova do DALF, que eu reparei, é que essas questões não são só de múltipla escolha. Então a maioria é para a gente de fato escrever a resposta, explicar. Tem casos até de tabela para preencher nesses casos. Então pode parecer que é uma parte mais fácil assim, mas ela pode complicar, principalmente por conta do tempo e por conta dessa questão de você ter que escrever mesmo e não só marcar uma alternativa, sabe? Essa parte então é a primeira parte que você faz das provas individuais. Você vai chegar na sala, abrir a sua prova, já vai estar o áudio lá começando a tocar. E nesse áudio, inclusive, ele já dá todos os comandos para você. Então, é o áudio mesmo que fala, olha, agora você tem o tempo para ler as perguntas. Leia as perguntas. Aí você vai ler. Depois ele já começa o áudio sozinho. Já te dá o tempo, olha, agora responda as perguntas. Já responde. Então, ele que te fala tudo, sabe? Não é a pessoa ali que está supervisionando a prova. O próprio áudio já está tudo cronometrado. A segunda parte é a parte de compreensão escrita. Nessa parte, a gente tem um texto que a gente vai ler, que é super longo também, sobre um tema específico, e a gente vai responder depois as perguntas. Mesma coisa que aconteceu na prova oral, né? Na prova de compreensão oral. A gente tem questões de múltipla escolha, mas também tem questões para escrever, e elas são a maioria. E são questões, assim, que elas não são tão evidentes, sabe? E uma coisa também que acontece, que é muito diferente do TOEFL, por exemplo, é que não necessariamente a primeira pergunta se refere à primeira parte do texto, sabe? Às vezes eles dão umas misturadas assim, você tem que ler e reler para poder entender.
Então é um texto que ele é muito denso e você tem que entender ele muito bem para você poder conseguir responder as questões. E a terceira parte dessa prova coletiva é a parte da produção escrita. Na produção escrita, a gente vai receber 2 textos. Então são 2 textos que eles também são super longos, de média ali de 1000 palavras, e eles são do mesmo tema, né? Eles têm uma temática igual, mas eles abordam de aspectos diferentes. Então, por exemplo, pode ser um texto que fala vantagem de uma certa coisa e o outro texto são as desvantagens, ou um outro ponto de vista ali do mesmo assunto. Então, são 2 textos ali que você tem que saber relacionar os dois, porque na produção escrita você tem que produzir 2 textos. O primeiro é uma síntese. Essa síntese ela tem que ter entre 220 e 240 palavras. De novo, isso pode mudar, tá? Essas regras que eu tô falando são pro ano de 2023, quando eu fiz essa prova. Sempre que você quiser consultar assim, essas informações mais técnicas, veja nos sites oficiais que eu deixei aqui embaixo. E nessa síntese, você vai ter que pegar as ideias principais desses 2 textos para responder uma pergunta que está ali na síntese. Então tem uma temática principal, que é aquela que eu falei para vocês que é comum aos 2 textos, e você vai ter que fazer uma síntese daquela pergunta, respondendo aquela pergunta com base nesses 2 textos. E aí tem várias técnicas para você fazer essa síntese e tal. Nesse vídeo aqui o meu objetivo não é te preparar para o DALF, é só você saber realmente o que te espera. Nessa síntese você não pode falar nada pessoal seu. Todas as informações que você colocar têm que ser retiradas do texto, você não pode extrapolar, você não pode interpretar. Tem que ser exclusivamente o que está no texto. Já na segunda parte da sua produção escrita, você vai fazer uma dissertação argumentativa. Nessa dissertação, ela pode ter vários moldes. Ela pode ser uma carta informal, pode ser uma carta formal, pode ser a resposta num fórum, pode ser um artigo numa revista, pode ser muitos tipos de textos que a gente geralmente aprende nas aulas de francês, mas que para essa prova precisa mesmo. Então a gente precisa conhecer essas estruturas para poder fazer essa dissertação argumentativa. Ela tem que ter no mínimo 250 palavras, então você pode extrapolar, mas não pode fazer menos que isso. E aí você pode e deve dar a sua opinião sobre aquele assunto. Você pode excluir casos pessoais, histórias suas, que aconteceu com você, casos que você conhece, mas também pode pegar ideias ali que estão no texto e que você concorda com elas ou discorda delas para você poder fazer o seu texto. E aí assim você fecha essa parte das provas coletivas. Essas provas todas juntas duram 4 horas, ou seja, é uma prova muito cansativa. Vou falar mais sobre isso quando eu falar da minha experiência com a prova. E você pode notar que essa prova, ela não tem questão de gramática. Ela não é uma prova que você, fazer ali questão de gramática, de múltipla escolha, tal. E aí, a outra parte da prova, que é a prova individual, ela também vale 25 pontos, ou seja, você tem ali que formar a prova toda, ela vale 100 pontos. E aí, a parte oral, ela é a parte que é a mais temida por todo mundo, porque é a parte que você realmente vai falar. A produção oral, ela acontece então através de 2 textos que, de novo, eles têm o mesmo tema, só que de pontos de vista diferentes ou complementares. E a partir desses 2 textos, você precisa fazer uma exposição oral. Então, nessa exposição, tem também uma pergunta que você tem que responder que é ligada à temática e você vai responder essas perguntas baseado no texto que você acabou de ler. Você pode já colocar alguns temas pessoais também, alguns exemplos pessoais, não tem problema, mas o foco mesmo é você ali destrinchar aquilo que você leu naqueles textos na forma de um texto só. E um texto só, não de você escrever tudo que você vai falar, mas você tem que separar as ideias todas, em tópicos, para você poder se orientar, porque eles não querem que você lembre de um texto gigantesco. Você pode ali, não é que você vai ler, mas você pode ali checar para você ver as suas informações o tempo todo, não tem problema. E aí você vai fazer essa programação de texto e aí depois você vai ter que apresentar ela durante 8 a 10 minutos. Depois da sua exposição, abre para o debate das suas avaliadoras e as suas avaliadoras vão te fazer perguntas, então perguntas te contradizendo, pedindo para você desenvolver algum tópico melhor, é para você pensar de uma outra forma, pensar ao contrário do que você está pensando, varia muito. Vou me aprofundar mais nisso quando eu falar da minha experiência. Mas são ali perguntas para realmente te desafiar. E essa é a parte que talvez seja mais difícil, porque você não tem muito o que esperar. Você não sabe que pergunta eu vou te fazer, você não sabe que tempo verbal você vai ter que usar para responder aquela pergunta. Então é uma parte que ela é muito tensa, assim. É a parte considerada mais difícil da prova, mas ela vale tanto quanto as outras. E aí depois você tem 15 a 20 minutos ali de debate e aí acaba a sua prova. Você pode notar que essa prova, ela não é uma prova que você, aprendendo a estrutura dela, você se dá bem.
Sabe uma coisa meio TOEFL, não sei se vocês já fizeram, mas o TOEFL eu sinto que não é uma prova de inglês. É uma prova para você conhecer o TOEFL e saber a estrutura do TOEFL para você poder passar. O DALF eu sinto que é uma prova de francês. Ou você sabe francês ou você não sabe francês. Não tem assim questão de gramática para você ali marcar, tem um monte de esquema, de macete e tudo. É uma prova que você tem que saber. Você tem que saber escrever, você tem que saber falar, você tem que saber pronunciar, você tem que saber tudo. Então é uma prova que eu sinto que realmente, por isso que ela é tão assim respeitada, porque é uma prova realmente muito bem feita e muito desafiadora. E o DELF e o DALF, eles têm duas vantagens que eu acho que assim, eles passam na frente e dão banho de qualquer prova de idioma, porque são duas grandes vantagens. A primeira é que é uma prova vitalícia, ou seja, uma vez que você tem o seu DALF, meu amigo, minha amiga, ninguém te tira, vale para a vida toda. Então você nunca mais vai precisar se preocupar com uma prova de proficiência de francês de novo. Então vale para a vida toda. E outra vantagem é que dos 100 pontos que você pode fazer nessa prova, você precisa apenas de 50 para poder passar. E isso, gente, quer dizer que você pode errar 50% da prova que ainda assim você vai passar. Então isso é uma vantagem, ó, que assim, não é que no seu certificado vai vir, olha, a pessoa fez 52 pontos de 100. Não, vem se você passou ou se você não passou. Você vai saber quando você tirou, né, quando você recebeu o resultado, mas não vai sair no seu certificado. Então assim, você só precisa de 50 para passar. Já é uma baita ajuda, um baita incentivo aí para quem tá querendo fazer essa prova. Bom, agora que você já conhece então como que é a estrutura do DALF, eu vou me aprofundar mais nisso falando agora de como foi a minha experiência fazendo essa prova. Depois que eu fiz a minha inscrição, eu não recebi nenhum tipo de comprovante que eu tinha, né, feito a inscrição. Eu até falei, meu Deus, será que foi mesmo? Será que é assim que acontece e tal? Não recebi nada. O que eu recebi foi, 10 dias antes de eu fazer a prova, mais ou menos, eles me mandaram um e-mail, né, confirmando a minha inscrição, falando o horário que ia acontecer a minha prova e que dia e que horário ia ser a minha prova oral, a minha prova individual. Porque elas podem ou não acontecer no mesmo dia, tá? Quando tem muitos candidatos, não é feito no mesmo dia as provas orais e coletivas. Mas no meu caso, foram no mesmo dia. A minha prova oral, ela foi marcada para as 8h20 da manhã, ou seja, o primeiro horário, e minha prova individual foi marcada para as 14 horas daquele mesmo dia. E aí eu, né, que já estava muito nervosa, já quis ir lá, né, dessa francesa, no endereço que eu ia fazer a prova para ver como é que era, para poder me planejar no dia, para não me atrasar, tal, não sei o quê. E aí quando chegou o dia da prova, eu tentei dormir cedo, né, no dia anterior, porque eu ia ter que acordar muito cedo para poder chegar lá na prova. E aí eu acordei 6 horas da manhã daquele jeito, me organizei e tal. E aí eu cheguei na Aliança mais ou menos umas 7h30 da manhã. Eu cheguei muito cedo lá. Hoje é dia 15 de setembro de 2023 e você está prestes a fazer a sua prova do DALF. Primeira vez que você faz essa prova. E você tá muito nervosa. É aquele misto de, meu Deus, se eu não passar, tudo bem que tem a prova de novo em novembro, mas eu não queria passar por esse estresse de novo. E todo mundo ao meu redor diz que eu vou passar, que vai dar tudo certo e tal. Só falta eu mesmo acreditar nisso e tentar manter a tranquilidade, que vai dar tudo certo. Você acordou 5 horas da manhã, ela já fez tudo aqui e a prova começa às 8h20. Mas eu acho que eu já vou sair de casa porque eu tô com medo de ter trânsito, já aconteceu alguma coisa, sei lá, um meteoro cair na Terra e ia me atrasar pra prova. Então, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Aí no futuro você já sabe, né, o que foi que deu essa prova, mas aqui no passado a gente não sabe ainda não. Enfim, me deseja sorte, Mari. E já já... Ó, os estudos aqui, menina. Tudo aqui, ó. Toda a revisão. Isso aqui já li 1000 vezes. Bora lá. E aí eu cheguei, oi, vim fazer o DALF e tal. E ele falou, só esperar aí. Aí na Aliança, inclusive a Aliança daqui é muito boa, tá? A que fica perto da República. Ela tem vários lugares pra você sentar, tem lugar pra tomar café, é um luxo. E aí eu sentei e nada. Aí foram chegando outras pessoas que iam fazer a prova, mas a galera ia fazer a prova de C2, não tinha ninguém pro C1, já comecei a achar estranho por aí, mas enfim. E aí deu 8h20 o horário da minha prova e não tinha acontecido nada ainda. Eu falei, gente, será que tô no lugar certo? Será que esqueceram de me chamar pra prova? Será que tal? Aí a sorte foi que a menina que tava do meu lado falou, não, eu fiz o C1 ano passado e foi assim mesmo, demora, mas eles vêm te chamar, não se preocupa, você tá no lugar certo. Aí mais ou menos umas 8h35 ali, apareceu um mocinho e ele chama pelo nome, Mariana Novaes, pra você poder fazer, que vai fazer o C1, me acompanha.
E aí tinha mais 2 outras pessoas que iam fazer também essa prova no mesmo dia. E aí a gente vai para outra sala. E nessa sala, quando a gente chega, a gente recebe uma folha que eles falam que tem que imprimir essa folha, inclusive. Eu não tinha impresso, tinha esquecido, mas lá eles vão te entregar. E é uma folha que vai ficar contigo o dia todo. Então tem ali o seu nome, os seus dados, tudo direitinho, tem assinaturas, então é um papel muito importante para você não perder. E aí tem que ficar contigo o dia todo durante a prova. E aí nessa mesma mesona você assina e você tem um sorteio ali na sua frente de papéis. E desses papéis sobram 4 papéis que você tem que tirar 2 papéis na sorte, né, sem saber. E nesses 2 papéis são os 2 temas da sua produção oral. Então tem em negrito, assim, um tema maior, que vai ser a pergunta que você vai ter que responder. E então não tem como ler, assim, saber exatamente o tema, porque às vezes a gente lê um tema, mas quando a gente lê os textos de apoio, o tema já toma uma proporção que a gente não achava que ia tomar. Então você tem que decidir muito rápido o tema que você quer. Aí os meus 2 foram. O primeiro foi como que a gente tem que se impor na sociedade hoje em dia. E o segundo era como formar um pensamento crítico. E aí eu consegui ler as primeiras frases ali do texto e eu vi que já ia para um lado meio de redes sociais e tal, que é um tema que eu domino muito. Eu falei, ó, vai ser esse aqui. Inclusive, quando eu tava me preparando pro DALF, eu tinha visto que esses temas sempre era uma opção de meio ambiente e uma opção de temas mais sociais, tipo de comportamento de sociedade, enfim. Mas no meu caso não, foram 2 temas de sociedade. Então, não sei muito bem se essa regra ainda se aplica. Mas aí a gente escolhendo, a gente senta na nossa cadeira e a gente tem 1 hora para preparar a nossa exposição, né? Que eles chamam de exposé. E aí a gente recebe um dicionário, a gente não pode levar o nosso dicionário, eles dão pra gente um dicionário que ele é monolíngue, ou seja, do francês para francês. E aí a gente tem 1 hora para preparar a nossa exposição. E assim, eu acho que 1 hora sobra tempo para você se preparar. Porque os textos, apesar de grandes, eles não são enormes. Então você consegue ler com muita calma, entendendo cada frasezinha, cada palavra, você pode compreender, até porque tem um dicionário para te ajudar. Então, o que eu fiz foi eu li muito atentamente os textos para poder, né, realmente me situar. E depois eu comecei a fazer o meu planejamento, tudo direitinho, e sobrou tempo, sabe? Nos 10 minutos finais, eu tava falando comigo mesma, treinando já o que eu ia falar. Então, 1 hora é um tempo bom, sabe? Eu achei que ia ficar um tempo meio apertado, que eu ia ficar muito nervosa, mas pra mim deu e sobrou, é um ótimo tempo, assim, de preparação. E aí, quando dá 1 hora em ponto de preparação, já te chamam pra outra sala. Mariana vai pra sala 3. Ai, meu Deus. E agora? E aí a gente vai pra sala. Na sala tem 2 examinadoras. E aí você entra, você entrega aquele papel que eu te falei. Sabe que você tem que ficar com você o dia todo? Você entrega aquele papel, aí se apresenta e fala assim, ó, quando você quiser você começa. Aí você já... Opa, é agora mesmo. E aí eu comecei. E assim, como eu planejei muito o que eu ia falar... Eu não sabia exatamente se ia dar os 10 minutos, porque eu não tinha como planejar exatamente quanto que ia dar ali em minha fala. Mas eu tentei falar o máximo que eu consegui, dar os máximos detalhes que eu consegui, porque essa parte da exposição, apesar de eles falarem que é de 8 a 10 minutos, você pode passar um pouco. E essa parte é a que você tem mais controle, porque você sabe o que você vai falar, você sabe o tema que você vai falar. Você pode escolher as palavras, você pode escolher os tempos verbais, tudo isso você pode... É um ambiente muito mais controlado do que o debate, que você não sabe o que vai vir pela frente. Então eu tentei passar o máximo de tempo ali na exposição. Na prática, não sei quanto tempo eu falei, porque não tem como saber, né? Eu não vou ficar olhando no relógio pra ver quanto tempo tá. E elas também não avisam nada. Então você que tem que meio que controlar ali o tempo. E aí quando você termina, você fala, ó, terminei minha apresentação, agora eu tô pronto pro nosso debate. Não são elas que vão te chamar pro debate, você tem que chamar elas pro debate. E aí vem as perguntas. E as perguntas, elas podem ser as mais variadas possível. Por isso que eu falei que o debate, você não tem muito controle sobre ele. Mas o que eu fiz para tentar controlar um pouco mais isso é que na minha exposição eu trouxe muitos exemplos pessoais de casos meus que não estavam nos textos. E foi justamente sobre eles que elas perguntaram na parte das perguntas. Porque elas queriam aprofundar mais nesses temas que eu comecei a explorar, sabe? Então as perguntas foram... Não vou dizer que foram fáceis, tá? Tem umas que eu fiquei assim, será que eu sei responder isso? E aí, quando a gente não sabe a pergunta, uma dica é você falar assim, nossa, que boa pergunta, não tinha pensado sobre isso. E aí você repete a pergunta, sabe? Tudo pra dar um tempinho pra você, pelo menos, tentar organizar ali uma ideia, puxar ali um pensamento. Mas no meu caso foram perguntas boas, assim, não foram fáceis, mas também não foram, assim, impossíveis. Dava pra eu jogar ali pro lado que eu queria e eu saí da prova muito satisfeita. Assim, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei minha nota, eu não sei se eu passei ou não,
Mas o sentimento que eu fiquei, por ser a parte da prova que eu tava mais aflita, eu senti que eu fui muito bem, sabe? Que eu consegui expressar o que eu queria expressar. Assim, se eu não passar, foi porque não era pra passar mesmo, porque talvez meu francês não seja o suficiente. Mas do que eu tinha planejado pra mim mesma, tipo, a meta que eu queria, eu consegui atingir, sabe? Então eu fiquei muito assim, deu um gás assim, maior pra fazer a prova coletiva. Isso é uma coisa que meu por acaso, porque não é você que escolhe qual prova você faz primeiro, se é a coletiva ou se é individual. Eles vão te falar pelo e-mail. Mas eu gostei muito de fazer a prova coletiva, de fazer a prova individual antes. Aí eu terminei minha prova por volta ali das 10 horas da manhã. Aí fiquei ali pela região pra poder almoçar, pra me preparar pra prova coletiva. Inclusive a região que fica ali, essa Francesa, ali aqui em São Paulo, no centro, ali perto da República, tem muita opção de restaurante, muita opção de coisa pra comer boa. Então é uma região assim servida. E a própria dança francesa é muito boa, porque tem Wi-Fi disponível, tem biblioteca, tem tudo lá. Então você pode passar um tempo lá legal assim. E aí eu cheguei então 1h da tarde pra poder fazer a prova, tava marcada para as 14, eles pedem pra você chegar 13h30. Eu, adiantada que sou, cheguei 13 horas. E aí, no mesmo esquema, a gente fica lá esperando no mesmo sofazinho ali da entrada. E quando dá o horário, eles chamam a gente pra poder acompanhar até a sala. Chegando na sala, a gente, né, se acomoda. E aí, uma dica que eu tinha visto era pra sentar próxima ao lugar que tem a caixa de som, pra poder ouvir bem o áudio, né, que é a primeira parte da prova. Mas, gente, a caixa de som era tão alta que eu me arrependi, porque a galera lá de trás precisava dessa altura toda, mas eu que tava do lado não precisava, então meio que o som estourou assim um pouco. Então eu acho que essa dica não precisa mais muito não, pode sentar onde você quiser. Mas eu sentei colada, essa primeira cadeira, colado na caixa de som. A gente recebe a prova, a gente confere o número de páginas da prova e começa pontualmente às 14, apesar de chegar na sala, né, 13h30. E aí a primeira parte é a parte oral, então a gente já chega e já começa fazendo a prova oral. E não são as pessoas ali que estão fiscalizando a prova que vão te falar, olha, agora podem começar a ler as questões, agora vão ter o áudio. Não, é tudo no áudio mesmo. O áudio fala, olha, prova, tal, vamos começar o áudio 1, pode ler as perguntas, pode passar para a próxima parte, é tudo o áudio que fala, é tudo cronometrado. E aí os áudios, eu achei que eles foram mais difíceis do que os áudios que eu tinha feito, né, nos simulados, testando antes. Acho que as pessoas falaram mais rápido e mais, assim, carregado de sotaque que eu não conhecia muito bem. Mas, no geral, eu achei, assim, dá pra passar, sabe? Então, fiz essa primeira prova, depois fui pra parte da produção escrita, li o texto muitas vezes, tentei entender cada palavra, não tinha dicionário dessa vez, só na parte, né, da produção oral. Então fiz e depois passei para os textos, a produção escrita, que com certeza foi a parte que eu acho que foi pior. Assim, é a parte que naturalmente eu já sei menos, porque na parte oral, apesar de ser a parte que você fica mais nervosa, porque é uma coisa ali, né, ali na hora, tudo, na parte de fala, eu sou muito melhor em francês porque eu tenho uma certa fluidez por ter morado lá e ser muito habituada a falar francês, mesmo que não perfeitamente. Mas escrita eu não sou tão habituada, então eu tenho muita dificuldade ainda com ortografia, com algumas coisas assim. Então, para escrever um texto ali de 200 palavras, é puxado. Então acho que foi a parte que eu fui pior, assim, da prova. Mas Deus. E aí das 4 horas eu demorei mais ou menos 3 horas e meia. É uma prova que eu acho que ela é, acima de tudo, ela é longa e cansativa e difícil. Eu acho que é por isso que ela é tão valorizada, porque ela é uma prova que é muito bem feita. Ao contrário do TOEFL, por exemplo, que é uma prova que eu sinto que, se você entender como funciona a prova, o mecanismo e tal, tem umas formas de você passar nela sem ter o inglês, assim, dos sonhos. Essa aqui você não tem como, porque eu sinto que ela é uma prova de francês mesmo. Ela é uma prova que ou você sabe francês ou você não sabe francês para fazer essa prova. Então é uma prova que exige muito, ela é muito bem feita, assim, ela é muito densa, ela é muito cansativa. Então é uma prova que você tem que ir preparado. Eu achei ela bem difícil. Eu não vou falar que eu tive, assim, a preparação mais, nossa, uau, pra fazer essa prova. Eu tive, sim, a preparação, mas não foi nada, assim, além como se preparar para o vestibular, por exemplo. Mas mesmo assim, eu achei uma prova que ela é difícil. Ainda bem que ela só precisa de 50% pra passar. Que eu acho que esse 50% eu vou conseguir, sim. Eu vou botar o vídeo da Mari do futuro aqui falando se eu consegui ou não. Gente, eu passei do TOEFL. Gente, eu ainda tô... Eu não sei nem o que pensar ainda direito sobre isso, porque eu não tava esperando de receber esse resultado hoje.
como eu comentei pra vocês no vídeo, né, no vídeo do passado, agora tô aqui no futuro já com o resultado, eu falei que eles falaram que o resultado ia sair a partir do dia 20 de outubro. E eles falaram assim, olha, gente, a partir do dia 20 de outubro. Nem adianta ficar lá meia-noite no site e tal, do dia 19 pro dia 20 que já vai sair. Não, é a partir. Então eu falei, gente, vou desencanar, porque vai demorar muito pra sair ainda. Nem vou ligar muito pra isso e vou, enfim, né, esperar pra ver o que vai acontecer. Mas eu tentei falar assim, não, acho que eu passei, vamos rezar e achar que eu passei. Gente, não é que eu passei mesmo. Eu espero muito que tenha um vídeo da minha reação, porque eu tava no meio de uma gravação, gente. Eu fui convidada pra fazer um documentário pra TV. Então, assim, hoje o dia tá recheado. Fui convidada pra fazer esse documentário, a gente tava lá no Museu do Ipiranga gravando, tal, não sei o quê. E aí teve uma parte que eles pediram pra eu, né, simular que eu tava trabalhando no celular ali, porque foi uma reportagem sobre mim, enfim. Aí eu fui lá, peguei o celular, abri e-mail, né, pra ver. Aí quando eu vi o e-mail da Aliança Francesa, eu falei, é agora, será que eu olho mesmo? Porque se for, minha reação vai ser aqui ao vivo. Aí eu abri o e-mail. E aí, eu nem li o e-mail direito, eu só fui no arquivo pra ver as notas. E, gente, não é que eu tinha passado? Sério? Que legal. Aquela que você postou, que foi fazer? Sim, e era pro dia 20. Gente, eu não acredito. Parabéns! Parabéns aí, tá vendo? É a equipe da sorte aqui, ó. Não por não ter... Então, assim, início de um sonho, deu tudo certo. Eu passei no DALF C1. E aí, gente, outra coisa que me chocou mais ainda. Eu fechei a parte de compreensão escrita. Tipo, 25 de 25, a nota que eu tirei. Não sei como, gente, eu achei aquela prova super difícil. Eu nem lembro do que era o texto, porque, né, então assim, eu não lembro nem do que era o texto, mas eu lembro que eu achei bem difícil. E assim, se eu for pensar proporcionalmente para as outras coisas, para as outras partes que eu tinha estudado, foi a que eu acabei estudando menos, porque, né, não tem como muito você treinar o texto que você vai receber. Eu treinei com alguns textos e tal, mas não como eu fiz a oral, que eu fiz várias provas, treinei várias vezes, ou como a de escuta, né, que eu escutei vários áudios, fiquei ouvindo 24 horas rádio francesa, mas foi que eu tirei a nota máxima. Uou. E é isso, gente. O resultado saiu. Ele saiu no dia 4 de outubro e eles me avisaram agora no dia 10, ou seja, a prazo que eles dão não é muito certo assim, pode ser que venha antes. E é isso, eu nunca mais vou ter que me preocupar com teste de francês na vida. Tem noção do alívio que é isso? Tipo, nunca mais. E agora também, toda vez que eu ver aqueles haters que falam que eu não sei falar francês, que eu não sei pronunciar, que blá 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 blá, eu tenho o seu. E aí, como que funciona o resultado? O resultado, ele sai em média um mês depois da prova. Então eu fiz a prova dia 15, tá marcado para sair o resultado dia 20 de outubro, a partir, viu? Não é nem assim exato no dia 20. E aí no dia 20 a gente recebe quanto que a gente tirou em cada uma das partes e também, né, se a gente for aprovado ou não, obviamente, e vai ser um certificado provisório, digamos assim. Se você quiser já colocar ele para comprovar o seu idioma em algum lugar, já vale. Mas o certificado mesmo, oficial, naquele papel lindo, sabe? Lantejoulas e tudo mais, chega 90 dias depois desse resultado. Então, assim, depois do dia 20 de outubro, mais 90 dias. Resumo, é um processo muito demorado. Então, se você precisa fazer o DALF, o DELF, você tem que se organizar muito bem, porque você tem que levar em conta que o processo todo demora muito. A prova em si, né, para você se inscrever, tal, fácil, rápido, a prova tal. Mas até você receber de fato o resultado demora muito. Então, se você precisa fazer o DELF, o DALF, se organiza. E agora uma pequena parte de como se preparar para a prova. De novo, não é o objetivo aqui desse vídeo te ensinar a passar no DALF, né, te ajudar nesse quesito. Não, eu só vou indicar aqui o que foi que eu fiz, o que deu certo pra mim, né, que eu acho que deu certo, eu não sei se passei, mas que deu certo pra mim, que também pode dar uma luz aí nessa jornada pra vocês. Primeiro de tudo são canais de YouTube. Gente, tem canais de YouTube que falam literalmente tudo do DALF e do DELF. O meu favorito era o French School TV, que é um canal que ele é de francês no geral, mas ele é muito focado no DALF e no DELF. Então ele tem um conteúdo maravilhoso, ele faz lives, é um conteúdo muito bom. Vou deixar os nomes aqui na tela, mas eu treinei muito por esses canais de YouTube para o DELF e para o DALF. Além de, claro, podcasts para o francês em geral, assim, para treinar a escuta e tal. Vou deixar também o nome de alguns que eu gostei de escutar. Tem também os livros, né, que o que eu usei foi o ABC DALF, mas tem outros livros também, Le DALF Réussi também, que é bem utilizado.
Então tem alguns livros também que você pode comprar ali para poder treinar. E claro, né, é sempre bom se você puder, tiver condição, você ter um professor ali que te acompanhe. Tem professores que têm conteúdo, né, aulas específicas pro DALF, pro Delphi, escolas que têm esse conteúdo exclusivo, né, ali dedicado ao Delphi e o DALF, como Aliança Francesa. Mas no meu caso, eu continuei com o meu professor de francês, que você já conhece, é o Thiago, do Francês para o Brasileiro. Ele fez um ateliê DALF comigo, então a gente treinou ali de uma forma individualizada, baseada nas minhas dificuldades, nos meus objetivos, aí para me preparar mais para o DALF, principalmente na parte da produção oral. Eu também revisei alguns temas de gramática, esses principalmente que eu falei pra vocês que eu tenho mais dificuldade, então temas ali, algumas conjugações, alguns tempos verbais, feminino e masculino, e também uma coisa que eu acho que me ajudou muito também na compreensão oral, é que eu fiquei escutando francês praticamente 24 horas por dia, principalmente nessa última semana de preparação. Então, todos os dias durante esse mês, eu assistia pelo menos um vídeo, que foi o Thiago, meu professor, que me recomendava, mas também, além disso, eu comecei a escutar muito podcast em francês. Esses podcasts, eles são tirados de rádio mesmo, para não ouvir rádio mesmo, eu ouvi esses podcasts, eu encontrei um que é muito bom, inclusive, que ele tinha temáticas muito interessantes, temáticas que caíram, inclusive, no DALF, porque são muito atuais. Então, assim, eu acordava escutando aquilo, eu ia pra academia escutando aquilo, eu fazia tudo escutando esses áudios. E mesmo que eu não prestasse tanta atenção neles o tempo todo, meio que ficava, sabe, no meu cérebro, meu subconsciente já ia absorvendo aquilo tudo. Então, acho que também me ajudou demais essa imersão mesmo, porque uma das coisas que faz o intercâmbio ser tão importante, né, dar tão certo para você estudar um idioma, é porque você está imerso naquele idioma. Então você vai precisar fazer uma coisa, você vai usar o idioma, você escuta ele 24 horas por dia, então você fica realmente imerso. E aqui no Brasil, como a gente não pode sair por aí falando francês com os outros, eu acho que uma ótima forma é você ficar escutando mesmo, porque aí você vai ficar escutando aquele idioma o dia todo, e querendo ou não, ele vai sendo mais assimilado por você, você vai pegando umas palavras, vai se acostumando mais da maneira que eles falam, da velocidade, tudo. Então isso também ajuda bastante. E claro, eu também fiz alguns simulados, né? O governo francês ele já oferece no site deles alguns simulados que você pode fazer de DALFs passados. E assim, não muda muito a estrutura, então você consegue fazer aquelas provas, corrigir e ver. Mas acima de tudo, a dica que eu tenho pra dar assim, pra vocês dessa preparação é você, de fato, se preparar o tanto que você puder de estudo de francês mesmo. Porque o DALF realmente é uma prova que você tem que saber francês profundamente, assim, pra você conseguir passar. Não é uma prova que você sabe um pouquinho e, sabe, você tem que saber profundamente. Bom, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo falando sobre DALF com Delphi. Eu sei que esse é um tema que ele não tem muitos conteúdos aqui em português no YouTube, então espero que eu tenha iluminado aí vocês de alguma forma, ajudado aí com alguma informação. Então, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se você quiser retribuir, só deixar o curtir aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal, porque aqui você encontra conteúdo de intercâmbio, muito conteúdo de Paris, de viagens pela Europa, pelo mundo, pelo Brasil, enfim, um pouco de tudo. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos. Te agradeço muito por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima!